Senhor, porque eu te espírito e verdade, Pai. Nessa manhã, o Senhor perdoa nossos pecados, seja as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor. Perdoa, Pai, se fica conosco, Pai, ministrando nossos corações. Abre a nossa mente, Pai, Senhor, nosso coração cativo a Ti. Pai, Senhor, a nossa vida cativa a Ti. Toda palavra que será ministrada nesta manhã, Pai, que venha como flecha, Senhor, nossos corações. Que esse culto, Pai, online, venha adentrar nas casas que estão precisando neste momento, Senhor, da Tua palavra, da palavra de conforto, da palavra que exorta, da palavra, Senhor, que leva ao caminho certo. Porque Tu és o único caminho, Senhor. Sem Ti não estaríamos nem aqui abrindo a boca para Te glorificar o Teu santo nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor com aroma suave à Tua narina, Pai. Que tudo aquilo que está retido, Senhor, Senhor, venha derramar sobre as nossas vidas, bênçãos sem medidas, coisas que vêm do alto, coisas celestiais, Senhor, para a nossa vida. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é minha salvação. Minha força em dia de tribulação. Eu não temerei, meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Tu és meu amigo, minha torre forte, rocha que me salva, teu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. O Senhor é minha luz, salvação. Eu não tenho medo. Minha força em dias de tribulação. Temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Tu és meu amigo, minha torre forte, rocha que me salva, teu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor amigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti.
Amém. Aleluia. Sua presença é alegria. Problema vai poder encarar. Deus te trouxe aqui para me ligar. Eu sou em toda vez que a mim ser e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Pois a dor tem alegria, Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para me guiar com o seu som. Em toda fé, que siga o fim e todo ser bom. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração antes de Rafael tocar mais um louvor. Queria que vocês fechassem seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Clamar ao Senhor por aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. Clamar ao Senhor por livramentos. Clamar ao Senhor por cura. Clamar ao Senhor por resposta de Deus para aqueles que estão agora aflitos na sua alma, para aqueles que estão agora com familiares no hospital, para aqueles que estão agora perdidos, desnorteados, angustiados, ansiosos, aflitos, desesperados, para aqueles que estão agora com escamas nos seus olhos, com os ouvidos tapados, para que o Espírito Santo de Deus
o seu poder, o seu amor, o seu favor e a sua graça alcance toda a nossa casa e toda a nossa família. Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai, tu és digno de ser adorado, digno de ser louvado. Como disse Davi no Salmo 18, eu te amo, Senhor, meu Deus. Quero reconhecer que tu és o motivo da nossa existência e que não há outro Deus além do Senhor na nossa vida. Tu és o único, Pai. Tu és o princípio, tu és o alfa, tu és o ômega. Tu és cheio de bondade, amor, misericórdia. Ainda assim, tu és cheio de justiça. Ainda assim, tu és o amor. Ainda assim, tu és a saída das nossas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua misericórdia que se renovou essa manhã recaia sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nós possamos achegar na tua presença, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dá acesso essa manhã, meu Deus. Nos dá acesso ao trono da glória, ao quarto secreto, ao jardim particular. Nos dá acesso à tua presença, Pai. Te peço em nome de Jesus Cristo, pela nossa casa, pela nossa família, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos primos, pelas primas, tios, tias. Eu te peço em especial, meu Deus, para o Senhor os alcance com salvação, meu Pai. Especialmente que o Senhor derrame a tua graça sobre a vida deles. Que o Senhor se revele para cada um deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta aquele que está preso, Pai. Acorda aquele que dorme, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no teu nome, desperta de toda a possessão maligna, liberta, em nome de Jesus Cristo. Transforma, Pai. Transforma o caráter. Transforma os valores. Transforma as prioridades, Pai. Transforma, Pai, a água em vinho. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Assim como tu fizeste um dia com Pedro, Senhor. Assim como tu fizeste um dia com Paulo, Pai. Pedro, um homem bruto. Paulo, um homem assassino. Assim como tu fizeste, Senhor, com aquela mulher prostituta que se tornou um evangelista, assim como tu fizeste com o político corrupto, como Zaqueu, faz com a nossa casa, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Transforma, para que possamos declarar em alto e bom som, para que o inferno ouça, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Há uma promessa do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, aonde houver agora um familiar nosso, que o Senhor incomode, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, colocar nojo naquilo que eles forem fazer, pensar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, só o Senhor que pode fazer isso. Como disse Paulo, não são palavras de persuasão humana, mas é o poder de Deus. Então eu te peço em nome de Jesus, derrama do teu poder, poder que cura, poder que salva, poder que transforma, poder que renova, poder que traz alegria. Meu Pai, onde tiver agora um homem ou uma mulher ansioso, ansiosa, depressivo, depressiva, angustiado, angustiada, de toda a nossa casa, preso ao vício, que o Senhor venha quebrar as algemas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poder que está no teu nome, o nome que está acima de todo o nome. Eu declaro, eu profetizo, eu e a minha casa rendidos ao Senhor.
praga alguma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque aquele que começou irá terminar a obra em nossa vida e em nossa família. Eu declaro e eu profetizo. Diga aí com a sua boca, eu declaro e eu profetizo. A minha casa é do Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família é rendida ao Senhor. A minha família é liberta pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Acho que a dona Marli compartilhou o celular dela aqui sem querer. Dona Marli, a senhora aperta o botão vermelhinho de sair, depois volta, tá bom? É só apertar o botão vermelhinho aqui, ó, onde eu tenho um telefonezinho embaixo, ó. Só isso. Aí a senhora consegue sair, tá bom? Glória a Deus, estou muito feliz. Vamos fazer mais um louvor, Rafael? Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na mão tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na mão tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos pudessem se acomodar aí, ficarem... Se você que pode, você está sentadinho, quietinho, você pode abrir a tua câmera para a gente poder te ver, se você quiser, tá? Fica à vontade. E aí, Nilson, Deus abençoe. Irmã Lourdes, Rafael, Janaína. Os demais irmãos eu não consigo enxergar aqui. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4. Na última sexta-feira, Deus colocou uma palavra muito profunda no meu coração e eu compartilhei com a igreja, mas eu quero estender alguns domingos o tema dessa palavra, não a própria palavra, mas o tema dessa palavra. Eu acredito que é algo bem aquilo que Deus tem para falar conosco, aquilo que Deus tem para
segredar com a sua igreja. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João, no capítulo 4. Se você deixar o celular no lugar, você consegue abrir a Bíblia. Senão você não vai conseguir o celular e a Bíblia, talvez você não consiga ao mesmo tempo. Mas eu quero que você abra, por favor, a Bíblia em João, no capítulo 4. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria: será que nós realmente conhecemos Deus? Será que nós realmente conhecemos o Senhor? E essa é uma pergunta que veio ao meu coração na última sexta-feira. Eu levei uma palavra lá para a igreja na última sexta-feira, baseado na palavra de Deus, no capítulo 14 desse mesmo livro, que eu não vou agora retratar, mas quando Jesus fala com os discípulos que ele estaria indo para o céu, preparar lugar, e que ele estava indo por um caminho. Ele não disse, estou indo, ele não disse para o céu, ele disse, eu estou indo para o Pai preparar lugar. E aí, a palavra de Deus diz que Filipe diz assim para ele: Senhor, mostra-nos esse caminho. E Jesus respondeu a ele dizendo assim: esse caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí eu compartilhei com a igreja, só fazendo um resumo da última sexta-feira, antes de entrar nessa palavra de hoje, eu compartilhei na igreja que muitas vezes nós estamos perdidas, em muitas coisas na nossa vida. No casamento, perdida nas finanças, perdida no ministério, perdida emocionalmente, perdidos e perdidas, como Filipe, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E a resposta de Jesus para Filipe é a mesma resposta de Jesus para nós hoje. Senhor, o que eu faço? Senhor, como é que eu resolvo esse problema? Senhor, como é que eu trato meu filho? Jesus diria para a gente hoje assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E talvez você esteja procurando as respostas no lugar errado, com as pessoas erradas, no caminho errado, e você não vai encontrar saída senão pelo próprio Jesus Cristo. E o texto ainda segue, o texto de João 14, não é ele que eu vou trabalhar hoje, mas eu só quero atualizar vocês para o texto que a gente vai compartilhar hoje. Quando Tomé diz assim: Senhor, então mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim: eu estou convosco tanto tempo e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe não conhecia ainda o caminho, Tomé ainda não conhecia o caminho, mas Jesus termina João 14 dizendo uma coisa muito profunda. Na verdade, dizendo duas coisas. Ele diz assim: quando vocês me conhecerem, quando vocês me obedecerem e me conhecerem, vocês podem pedir o que vocês quiserem. E eu, diz o Senhor, realizarei na vida de vocês. Ou seja, e parece que, enquanto eu não conhecer a Deus no profundo e no secreto, enquanto eu não conhecer a Deus e obedecer à sua verdade, e parece que a minha vida vai ficar um caos enquanto eu não entender o que significa servi-lo depois que conhecê-lo. Depois que conhecê-lo. Eu confesso, em algumas áreas da minha vida eu me sinto ainda sem norte, sem direção. E Deus me exortou na última sexta-feira que a saída não está em outro lugar, que o caminho não está em outro lugar, que a resposta não está em outro lugar, que o milagre não está em outro lugar, porque Jesus disse assim, ó: vocês me pedirão o que vocês quiserem, e eu responderei. Ele mesmo realizará. Ele mesmo realizará. E compartilhei, para finalizar o resumo da última sexta-feira, eu compartilhei com os irmãos que muitas vezes vocês já, eu não sei se você já orou assim, dizendo: Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração? Senhor, aonde o Senhor está? Senhor, me faz enxergar o Senhor na minha vida. Eu compartilhei
na sexta-feira dizendo que Deus está ao alcance dos nossos olhos. Se você olhar para fora aí, Nilson, da tua janela, você vai ver uma linda mata verde. Ali é o Senhor, Nilson. Se você olhar ao lado de alguém aí na sua casa ou na sua rua, qualquer pessoa que você vê é feitura das mãos de Deus. Ali está o Senhor. Eu compartilhei com a minha esposa assim: quando você vê uma prostituta, quando você vê um ladrão, quando você vê um homem preso, quando você vê um homem caído, embriagado no chão, feitura das mãos de Deus, ali está o Senhor, que talvez só não conheça, que talvez só não saiba o caminho. E nós devemos clamar ao Senhor, pedir para que Ele se revele para essas pessoas. A pergunta é: será que nós realmente conhecemos o Senhor? Será que nós realmente conhecemos o Senhor? Tudo isso baseado em algo que eu vi uma irmã com... Tudo isso Deus falou no meu coração, baseado em algo que eu vi uma irmã comentando, como se dizendo para Deus uma ordem, dizendo assim: Deus, eu não aceito isso. Como se Deus tivesse que se sujeitar às nossas vontades. Como se Deus tivesse que se sujeitar aos nossos caprichos. Não, não, não. Quando a Bíblia diz assim, agindo Deus, ninguém impedirá, é agindo em qualquer circunstância, tá, irmãos? Porque às vezes a gente acha assim, agindo Deus, ninguém impedirá. É verdade. Se ele agir ao teu favor, ninguém impedirá. Mas também se ele agir em tua correção, ninguém impedirá. Se ele agir para te dar e abrir uma porta, ninguém impedirá. Mas se ele agir para fechar uma porta, também ninguém impedirá. Se ele agir para te curar, ninguém impedirá, mas se ele agir para te levar, ninguém impedirá. Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E se nós conhecêssemos mais a ele, em sua plenitude, em sua soberania, em sua majestade, nós diríamos assim: Senhor, quero te conhecer mais e mais. Senhor, se revela mais e mais para mim. Porque se tem uma única coisa que você pode ser orgulhoso, irmão, orgulhosa, como disse Jeremias, se tem uma coisa que você quer ser soberbo ou soberba, não gosto da palavra, mas Jeremias diz assim: se vocês querem se vangloriar de alguma coisa, vanglorie-se em conhecer ao Senhor. Então, em alto e bom tom, você pode abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu te conheço. Porque a palavra de Deus nos permite dizer isso. Agora, se Jó, que era queridinho, Jó era queridinho de Deus, viu, irmãos? Tem pessoas que são queridinhas de Deus. Jó era queridinho de Deus. Jó disse assim, no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Enquanto Jó não teve um momento de grandes tribulações na casa, nas finanças e na saúde, ele não havia conhecido ainda Deus. Depois ele termina o texto: mas agora eu te conheço de contigo andar, e os meus olhos te veem. Meu Deus dos céus. Os meus olhos te veem. Para só finalizar o resumo da última sexta-feira, capítulo 15 de Lucas fala 3 parábolas: a moeda perdida, a ovelha perdida e o jovem perdido. A moeda perdida estava dentro de casa e a mulher revirou toda a casa para encontrar a moeda. A ovelha perdida estava fora do pasto e o pastor largou as 99 no pasto para buscar a ovelha perdida. O jovem perdido estava numa vida pregressa e Deus, em sua bondade infinita, misericórdia, tocou o coração dele e ele disse: voltarei para a casa do meu pai. O que eu entendo nisso é que muitas vezes a gente está dentro da casa perdido. A nossa casa, ou da casa do Senhor. Perdidos. O que eu entendo disso é que às vezes nós estamos como ovelha, desgarradas, longe do pasto. E o que eu entendo disso é que enquanto eu não cair em mim, por obra e intervenção do Espírito, voltarei para a casa do meu pai. Enquanto na minha boca não declarar que Deus é o Senhor da minha vida,
eu ainda vou ficar perdido e perdido. Evangelho de João, capítulo 4, Senhor, mostra-nos, Senhor, quem Tu és a nossa vida. Se revela para nós, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, mas abre os nossos olhos, Pai. Não impede, Senhor, que a gente não te enxergue. Eu te peço em nome de Jesus. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Tu ali estarás. Fala ao nosso coração essa manhã, Pai, eu te peço. E tudo quanto o Senhor já fez e já falou, continua conosco. Para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, para a vergonha de Satanás. Em nome de Jesus, toda a igreja diz? Amém. Glória a Deus. João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber, eu queria que, por favor, Rafael, antes de eu fazer a leitura aqui, manda mensagem para alguns obreiros que não estão aqui no culto, diretamente para eles, dizendo assim, ó, para eles, ó, o pastor está perguntando, cadê você? Manda uma mensagem assim, por favor, e manda o link. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, aleluia, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não torne mais a ter sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido. Porque os 5 que já tivesse, e esse que agora tens, não é teu marido. Isto dissestes com verdade. O Senhor disse à mulher, Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais andavam nesse monte, entretanto, dizeis que... Deixa eu permitir. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando vem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai, pois vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora em que chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque
São estes que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu o sou. Quem fala contigo? Nesse ponto, chegaram os discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse por que perguntas, ou por que falas com ela. Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde comigo e vede, homens, tudo aquilo que ele tem feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, e vieram da cidade para ter com ele. Nós vemos nesse texto uma verdade muito profunda de uma mulher que não conhecia Jesus Cristo. De uma mulher que estava com a vida completamente longe da presença do Senhor. Completamente longe de Jesus Cristo. Tão longe que ela quer discutir com Jesus Cristo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tão longe que ela quer falar com Jesus Cristo que o poço não é dele, que os judeus não... Deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas estão longe de Deus, elas têm justificativas, elas têm desculpas, elas têm transferências de responsabilidade. Quando as pessoas estão longe, quando nós estamos longe de Deus, nós temos a nossa própria verdade, nós não queremos nos submeter à verdade soberana do Senhor. E nós colocamos um monte de coisas entre nós e Deus. Eu vou chamar isso de adereços. Sabe quando uma mulher coloca um diadema? Ou quando o homem coloca um relógio? Ou quando alguém coloca um óculos? Comumente o nome disso é adereços, tá? Então eu vou criar uma hipótese, uma ideia de que tudo que nos afasta de Deus, eu vou chamar de adereços. Aquilo que a gente vai colocando na nossa vida. Aquilo que a gente vai colocando no meio da nossa caminhada. Talvez uma ausência de tempo pelo trabalho. Talvez uma desculpa por um problema familiar. Talvez uma agenda que não casa com a agenda de Deus. Talvez uma ausência de dinheiro que nos deixa angustiados ou tristes. Talvez um relacionamento que nos afasta de Deus. Um relacionamento que a gente tem com alguém, pode ser um amigo, pode ser um conhecido. Talvez, ou até da nossa própria casa, talvez um pecado de estimação que eu tenha ou que você tenha. Eu vou chamar isso de adereços. E a gente vai colocando esses adereços. E para criar mais uma ilustração, imagine esses adereços como se fosse tudo aquilo que nos deixa insensíveis de ouvir a voz de Deus. Tudo aquilo que nos deixa menos sensíveis a perceber a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Talvez uma pessoa, vou repetir. Talvez um problema, vou repetir. Talvez um pecado, vou repetir. Talvez uma circunstância que está fora do meu e do teu controle. Talvez um relacionamento, talvez um trauma de infância. Talvez um complexo de inferioridade, talvez um medo, talvez uma culpa pelo pecado que cometemos, talvez um rancor da nossa alma, talvez uma distância geográfica, sei lá. Tudo aquilo que a gente usa como algo que nos garante ou nos permite estar distante de Deus. Aquela mulher estava em Samaria e Jesus era judeu. E havia um conflito em que os judeus não se davam com os samaritanos, e eles haviam um conflito em que era um próprio conflito religioso. Um próprio conflito em que, imagine, a religião A e a religião B. Era mais ou menos algo tipo, nada semelhante, só para uma analogia, católicos e protestantes. Ou algo tipo espíritas e evangélicos. Era algo tipo, não que fosse isso, tá? Mas só para você ter ideia, era como se fosse conflitos de valores. E quando há conflitos entre religiões, Deus ali não está, porque Deus não está na religião. Religião é coisa de homem. Deus entra em corações. Deus não entra em religiões, em estatutos, em regras. Deus é um Deus soberano e ele alcança
no mais distante, no mais profundo. Ele alcança, inclusive, quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Deus vai na pocilga pegar o jovem prostituto. Deus vai na frente do prostíbulo salvar uma prostituta. Deus vai dentro da casa de um político corrupto salvar um político corrupto. Deus vai e atua no sábado, onde a religião coloca suas regras. E todas as imposições que afastam a nossa vida de Deus, acredite, ou é religião, ou é o pecado, ou eu não conheço a Deus, ou ainda não tive encontro com Deus. Só que Jesus é misericordioso, ele é bondoso, ele é cheio de graça, ele é cheio de amor, ele é cheio de favor. E o desejo de Deus é nos resgatar das trevas. E então Jesus, completando a minha ilustração, vai tirando os adereços daquela mulher. Ela começa dizendo, os judeus não se dão com os samaritanos. Ele tira o conflito religioso e vai até ela. Ela diz, e havia na cultura em que o homem não poderia chegar perto de uma mulher se não fosse casado. Jesus tira esse adereço cultural e chega perto da mulher. Ela coloca mais uma justificativa dizendo que aquele poço não é dele, aquele poço é de Jacó. E Jesus tira mais uma vez os adereços daquela mulher. E ela vai dizendo que ele não tem com que pegar água no poço. E Jesus tira mais uma vez a cumbuca que tiraria a água daquela cacimba, daquele poço. E ela vai dizendo que Jesus vai dizendo para ela assim, vai pegar o teu marido, vai chamar ele. E o próprio Jesus, e ela diz, não tenho marido. Jesus vai tirando o pecado daquela mulher, porque ele mesmo sabia que ela não tinha marido, que ela já tinha tido 5 homens, e aquele outro homem que ela estava não era dela. Jesus vai tirando toda a sensação de fuga humana. Jesus vai tirando todo tipo de busca por satisfação carnal. E Jesus vai tirando toda a acusação do pecado daquela mulher. E Jesus fala algo surpreendente para aquela mulher. Jesus diz assim, se você soubesse quem está diante de você, se você soubesse quem te pede água, e você soubesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais tornaria a ter sede. Mas aquela mulher ainda não havia conhecido Jesus. Mesmo Jesus falando para ela essas palavras, ela disse, então me dá essa água, para que eu não tenha mais sede. Não conhecia, ela não conhecia ele. E aí Jesus diz assim para ela, da água que eu te der, se eu te der dessa água, do teu interior, fluirão rios de águas vivas, e é uma fonte a jorrar para a eternidade. Ela não sabia do que ele estava falando. Ele estava falando do poder do Espírito Santo em Deus, em nós. Ele estava falando do poder de transformação de Deus em nós. Ele estava falando de um prazer em que o mundo não pode proporcionar, em que a comida não pode proporcionar, em que o sexo não pode proporcionar, em que a realização profissional não pode proporcionar, em que o dinheiro não pode proporcionar. Ele estava falando do prazer de conhecer a esse Deus. E quem conhece a esse Deus nunca mais tem a mesma vida. Quando Jesus se revela para ela, ela ainda achou que ele era um profeta e não que ele era o Messias. Você sabe quando... Eu sei, eu creio, tá, irmãos? Eu creio que Deus usa profetas até os dias de hoje. Eu creio mesmo que Deus usa as pessoas e, de repente, Deus fala coisas que só nós e Deus sabemos através da vida de pessoas. Eu creio muito nisso. Creio muito mesmo. E que ela achou que era um profeta que estava ali revelando algumas coisas cabeludas da vida dela, vamos dizer assim. Os relacionamentos obscuros dela, os pecados escondidos debaixo do tapete dela. E ela falou, vejo que tu és profeta. Não conhecia ainda. Vejo que tu és profeta. E ela ainda vai e cria outros argumentos e diz assim, os judeus não se dão com os samaritanos. Onde é o lugar de adorar? É em Jerusalém ou é em Samaria? É na Judéia ou é aqui? Jesus assim, meu Deus. Não é o local, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe que você diz assim, eu vou adorar a Deus em Recife, vou adorar a Deus em Olinda, vou adorar a Deus, Rafael está 200 quilômetros longe de mim. Não é o local
é quem ele é e quem ele está procurando. A pandemia, ela foi a prova cabal, de que quem quer adorar a Deus não precisa nem sair da casa. Aqui é um exemplo disso, ó. A gente está aqui na internet, a não ser que você não tenha internet. Mas é como se Deus estivesse tirando todas as justificativas. Ah, você não vai adorar porque você tem medo de pegar o vírus, né? Então tá bom. Mas nem online você também vai adorar? Porque a adoração, Deus quebra todo tipo de adereços da gente. Deus tira os adereços. Deus tira o pecado, Deus tira a justificativa, Deus tira os modelos, Deus tira as regras, e chega uma hora que ele se revela para nós. E ele diz assim, se você soubesse quem está diante de você. Aí a mulher ainda continua o argumento dela dizendo assim, ó. Ela continua o argumento dela dizendo assim, mas eu estou com um problema na minha família. A mulher tinha problema na família, viu, irmão? Eu tenho marido. Já não tem marido nada, você está toda enrolada. Mas não é por isso que você vai ficar longe de mim. Aí a mulher diz assim, eu sei, o Messias virá. Quando ele chegar, Jesus diz assim, eu o sou. Quando ele se revela para aquela mulher. Quando ele se mostra, e Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus se revela e Deus se mostra. Deus arranca todos os mimimis da nossa vida. Deus arranca todas as desculpas da nossa boca. Deus tira toda a religiosidade da nossa vida. Deus tira todo o separatismo. É religião, é espiritismo, é o quê? Deus tira, é prostituta, é homossexual. Deus quebra todos os adereços. E é mais ou menos como... Eu não sei se você já andou numa mata, mas é mais ou menos assim, ó, na mata. Olha aqui, Rafael, para mim. Você deve estar olhando, mas eu estou de lado, mas o celular deve estar ali. Quando a gente vai numa mata e não tem facão, a gente vai fazendo assim na mata, né? Com a mão, para andar no meio da mata, mais ou menos assim. E é como se Deus estivesse tirando assim, ó, da nossa vida. Tudo que está atrapalhando a gente. O que está te atrapalhando? São pessoas? Deixa eu tirar. O que está te atrapalhando? É o trabalho? Deixa eu tirar aqui. O que está atrapalhando? É um trauma? Deixa eu arrancar esse trauma aqui. O que está te atrapalhando é um vício? Deixa eu afastar esse vício. Deixa eu me mostrar para você. E na hora que Deus se mostra para a gente, na hora que ele se mostra, ele está fazendo isso essa manhã com a gente. Na hora que ele se mostra para a gente, não há outra resposta a não ser o que aquela mulher fez. Correu para chamar outras pessoas para ver quem ele é. Não há outra resposta. Não há outra resposta em que uma prostituta, aquela mulher era uma prostituta, e tem dois tipos de prostituta, aquelas que vendem o corpo por dinheiro e aquelas que fazem sem ser por dinheiro. Ela é transformada numa evangelista. Naquele exato momento. Ela não tinha batismo, não tinha escola bíblica, não tinha formação teológica, ela não tinha... Naquele exato momento, Deus, ao tirar todos os adereços, todos os adereços, se revela para ela, naquele exato momento. Ela fez aquilo que a gente repete sempre na igreja. Quando Deus se revela, é como um mendigo que descobre um lugar onde tem pão e vai chamar todos os seus amigos para comer pão com ele. Ele resolve dizer, eu sei aonde tem comida. Eu sei aonde tem resposta. Eu sei aonde tem transformação. Eu sei aonde tem milagre. Na hora que nós começarmos a conhecer esse Deus, na hora que nós começarmos a conhecer esse Deus de verdade, tá, irmão? Eu vou dizer o que eu disse no início. Tem gente que está dentro da casa de Deus perdido, como aquela moeda, a dracma perdida. Tem gente que está afastado, comumente conhecido como desviado. Eu não gosto de chamar desviado. Eu gosto de falar que está afastado, porque se ele for de Deus, ele vai voltar. Tem gente que está afastado, como a ovelha, aquela que se perdeu e as 99 ficaram. E tem gente que está como filho pródigo, já conhece, já sabe o endereço, mas ainda assim resolveu seguir a sua própria vida, os seus próprios termos, os seus próprios modelos. Independente se é uma ovelha perdida dentro da casa de Deus, se é uma ovelha perdida fora da casa de Deus.
Você é uma ovelha rebelde, com a vida completamente mundana. Não importa. Na hora que Deus se revelar, quando Deus se revelou para aquele jovem, ele estava comendo comida de porco. Deus se revelou para ele. Tomara que nós e toda a nossa casa não precise chegar num lugar tão baixo como comer comida de porco para entender quem Deus é. Tomara que a gente não fique como uma ovelha perdida no meio desse mundo para entender quem Deus é. Tomara que a gente saiba o nosso valor e não se perca dentro da casa como aquela dracma. Tomara que a gente realmente comece a conhecê-lo, para que o caminho que a gente trilhe seja o de João 14,6. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E não, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Sabe qual é a melhor estratégia que você vai aprender? Sabe qual é a melhor ideia que você vai ter? Sabe qual é o melhor modelo que você tem que seguir? Sabe qual é o melhor livro que você pode ler? Sabe qual é o maior curso que você pode fazer? Conhecer a Deus. Conhecer ao Senhor. Porque na hora que a gente começa a conhecer esse Deus, é como se uma luz brilhasse. Eu não sei se você já dirigiu de madrugada, Rafael, dirigir de madrugada. Na BR está tudo escuro e a luz só alcança alguns metros à frente. E você vai acelerando e vai alcançando mais uns metros à frente. A gente não conhece o caminho todo, mas alguns metros vão sendo mostrados para a gente à medida que a gente vai caminhando. E talvez você diga, eu não vou caminhar porque eu não estou vendo nada lá na frente. Não, Jesus é a luz que clareia os metros à frente. E a gente continua andando e vai clarear outros metros à frente. No teu casamento, outros metros à frente, Jesus vai começar a brilhar. Na tua vida financeira, alguns metros à frente, Jesus vai começar a brilhar e vai começar a te encher de graça, de sabedoria, de força, de ânimo, de esperança. Vai arrancar do teu coração todo medo, vai arrancar com mãos poderosas da tua vida todo o trauma, toda a angústia e toda a mágoa. Vai arrancar da tua vida todos os adereços, vai tirar todos, presta atenção, todos os relacionamentos que te impedem de estar na presença dele. Todos. E vai tirar toda a sensação de incapacidade, de inferioridade, vai tirar e vai se revelar para você. E na hora que ele se revelar, ele vai dizer assim o que ele disse para aquela mulher: eu sou. Na hora que Deus se revelar, você vai perceber que ele é suficiente. Deus é suficiente. Talvez você não entenda o que eu estou querendo dizer aqui com ele é suficiente. Talvez você diga assim, o meu milagre é A, o meu milagre é B, o meu milagre é C. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Semana eu estava lendo uma história de que o irmão mais velho matou o irmão mais novo. Porque a vida toda o irmão mais novo foi preterido da mãe e do pai. Foi dado mais atenção, mais amor, mais carinho. E o irmão mais velho matou o próprio irmão. Depois tentou se matar e não conseguiu. Quando o repórter foi entrevistá-lo, ele disse: é porque ninguém nunca me deu atenção. É porque ninguém nunca me deu amor. É porque ninguém nunca olhou para mim com um olhar diferente. Eu quero que você saiba que você é o filho amado de Deus. Você é a filha amada do Senhor. E não importa a tua história, não importa a tua trajetória, não importa os pecados que você cometeu, não importa
os traumas que você carrega na tua alma, não importa os medos do teu coração, não importa absolutamente nada, não importa se você está doente, não importa se você não tem dinheiro, não importa se os amigos desapareceram, não importa se você não tem um marido, se você não tem uma esposa, não importa se teus filhos, o teu marido está longe da presença de Deus, não importa se você está se sentindo aterrorizada, atemorizada, a única coisa que importa é que Deus quer se mostrar para você, quer se revelar para você essa manhã. Todo o medo, todo o desespero da alma, toda a revolta do coração, toda a intensidade em coisas que não são de Deus, nada mais é do que um desconhecimento de quem Deus é. Todas as vezes que eu me vejo, tá? Não ninguém. Todas as vezes que eu me vejo, a vida que eu levava com tanta intensidade no caminho contrário. Tanta intensidade. Na verdade, era uma busca por algo que eu nem sabia. Então, todas as vezes que eu vejo alguém tão distante de Deus, tão intensamente distante, tão intensamente preso, tão intensamente no vício, tão intensamente rebelde, tão intensamente raivoso, tão intensamente magoado, tão intensamente culpado, tão intensamente triste, tão intensamente ansioso ou depressivo, nada mais é do que um distanciamento de Deus. E hoje Deus nos chama, como ele chamou essa mulher, dizendo: eu procuro aqueles que querem me adorar em espírito e em verdade. Eu procuro aqueles que querem me conhecer em espírito e em verdade. Eu procuro aqueles que não vão temer o futuro, porque vão estar comigo em espírito e em verdade. Eu quero dar uma água para vocês. Eu quero dar uma água para vocês em que vocês nunca mais terão sede deste mundo. Eu quero dar uma água para vocês em que vocês nunca mais terão sede das coisas. Eu quero dar uma água para vocês em que vocês nunca mais terão sede de prazeres momentâneos. Porque se você beber dessa água do teu interior será uma fonte a jorrar. Para onde? Em direção à eternidade. Então Deus está tirando hoje da tua vida todos os adereços, todos os medos, toda a história triste, toda a desculpa, toda a angústia, toda a doença, todo o vício, toda a tristeza, toda a ausência de fé, toda a ansiedade, toda a depressão. Está tirando da tua vida toda a insônia, todos os adereços que estão te impedindo de conhecer a Deus, toda a religiosidade, todo rótulo. Rótulo é coisa de homens, rótulo não é coisa de Deus. Deus nos criou, Ele nos conhece. Ele nos formou a imagem dEle, Ele nos quer na presença dEle. É como um carro sem gasolina longe de Deus. É como uma lâmpada sem energia. É como um fogão sem o gás. É como um chuveiro sem água. É como uma bicicleta sem rodas. Assim é o homem sem Deus. Assim é a mulher sem Deus. Só que Deus resolveu se revelar para nós. Ele resolveu se mostrar. A pergunta é, não é se você agora conhece a Deus. A pergunta é, você quer conhecer mais e mais e mais e mais e mais esse Deus? Porque é infinita a fonte, tá?
é infinita. Você quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se em conhecer o Senhor. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus filhos que estão distantes de Deus, porque eles estão procurando um Deus em coisas erradas, em lugares errados. Eu quero orar pela tua família e pela tua casa, que estão procurando Deus em tantos lugares. Só que Ele está dentro de nós, como uma fonte a jorrar. Senhor, Tu és tão poderoso, Senhor. Tu és tão grandioso, meu Deus. Eu quero Te conhecer mais e mais. Nós somos como essa mulher samaritana, Senhor, nos agarrando aos poços dessa terra. Nós somos como essa mulher samaritana, separando religião A de religião B. Nós somos como essa mulher samaritana, procurando suficiência numa relação conjugal. Nós somos como essa mulher samaritana, questionando tudo e todos. Nós somos como essa mulher samaritana, em busca de um profeta novo. Nós somos como essa mulher samaritana, perguntando o que é o certo, é a igreja A ou a igreja B. Nós somos como essa mulher samaritana, perdidas. Mas o Senhor resolveu se revelar para nós. O Senhor resolveu se mostrar para nós. E dizer para nós, se vocês soubessem a água que eu tenho para te dar. Se vocês soubessem da água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria necessidade dessa terra. Se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você não ia procurar reconhecimento das pessoas. Se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você não ia procurar ter a necessidade de aceitação. Se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você não iria agir como um adolescente rebelde. Se você soubesse da água que eu tenho para te dar, o teu interior fluiria rios de águas vivas a jorrar para a eternidade. Oh, Espírito de Deus, vem nos encontrar, Pai. Tirando todas as desculpas esfarrapadas, tirando todas as justificativas da minha vida, da nossa vida, nos achando juízes, aquele está errado, aquele está certo, nos achando melhores do que os outros. Meu Deus, tem misericórdia de nós quando ficamos com medo de uma doença. Tem misericórdia de nós quando ficamos com medo de não ter dinheiro. Tem misericórdia de nós quando ficamos com medo do futuro. Se eu soubesse a água que tu tens para dar, eu nunca mais teria sede. Se mostra, Pai, eu quero te conhecer. Diga isso a Ele. Eu quero te conhecer, Pai. Como diz em João capítulo 15, se vocês me conhecerem, tudo que vocês pedirem, eu farei. Se vocês me obedecerem, tudo que vocês pedirem, eu farei, para a glória do meu Pai. A minha casa é tua, Senhor. O meu trabalho te pertence, Pai. O meu ministério está em tuas mãos, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. O meu futuro está em tuas mãos, Senhor. Eu quero te conhecer, Pai. Aonde nós devemos adorar? Em casa ou na igreja? E Deus responderia assim para nós: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.
Que o poder de Deus invada agora o teu lar e que os demônios batam em retirada. Que toda confusão conjugal, profissional, emocional, financeira saia agora da tua casa. Que todo conflito entre as pessoas saiam da tua vida e da tua família. Que toda prisão do medo, do vício e da mentira sejam agora dissipadas pela luz de Cristo que invade toda a escuridão da tua alma, da tua mente. E que Deus tire todos os adereços da minha e da tua vida essa manhã, te enchendo de amor, de poder e de graça, e derramando essa água viva dentro de nós. Como servo do Senhor, eu te peço, Pai, abençoa a nossa semana, a nossa família, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa igreja, muda a nossa história, Senhor. Acorda os que dormem, levanta os caídos, restaura os machucados, liberta os encarcerados. Eu te peço, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E o Senhor mesmo começou a obra, o Senhor mesmo terminará. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, que o amor de Deus, que a graça do Filho e que o consolo e a presença do Espírito esteja aí na tua casa como uma fonte a jorrar do teu interior. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Vamos adorar. Aleluia. Aleluia. Aos teus pés. Senhor, com tudo que sou e te pertenço, Aleluia. Aleluia. Além de eu estarei, pois tu és o meu irmão, não importa onde estiver, no bairro onde adorarei a ti, Aleluia. Preciso do meu olhar, ficar lá do teu coração, que não me braço, oh Pai, toda minha alma despeita a ti, com os anjos cantarei, e são exaltados, aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês em Cristo. Uma semana de milagres, uma semana de respostas. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Logo, logo estaremos juntos, se Deus assim permitir. Terça-feira nós temos nosso culto de oração.
às 6h30, lá na igreja, vai ser uma grande bênção. E você que por um motivo ou outro não pode estar na igreja, não deixe de acompanhar online. Arranque os adereços, em nome de Jesus. Amém? Pode falar, Rafa. Semana passada também, queremos ter o problema de quem levar, não vai ser doação. Então, não é o fato da gente não estar podendo se reunir nesse momento que vai impedir para retornar do céu de estar aqui. Então, se você tem sua doação, se você conseguir arrecadar alimento com algum dono de supermercado, com alguma pessoa que tem uma condição financeira maior, avise que a gente dá um jeito de buscar. Amém. Se não for eu, o pastor, o Wilson, a gente dá um jeito de buscar, em nome de Jesus. Mas o projeto está aí ativo. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. O recado que eu tinha era isso. Amém. Deus abençoe vocês. Fique na paz. Fique na paz de Deus. Deus abençoe. Bom domingo. Bom final de semana com a sua família. Uma semana de milagres. Deus abençoe. Vamos orar por Annelise aqui, toda a igreja. Eu queria fazer uma oração por Annelise aqui, junto com a igreja. Vocês estendessem as mãos sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que a fonte de todas as coisas é o Senhor, Pai. Então eu quero declarar que a tua filha cura sobre a vida dela. Eu quero profetizar, meu Deus, que o Senhor já alcançou agora onde ela está aí. E que eu, em nome de Jesus Cristo, logo, logo ouviremos os testemunhos daquilo que o Senhor fará no nosso meio, no meio da vida da tua filha. Nós, como igreja, abençoamos, declaramos o teu poder, a tua cura, o teu milagre. Abençoa todas as nossas casas, Pai, toda a família. Eu te peço, ligado aqui na terra, ligado nos céus. Em nome de Jesus, toda a igreja diz... Amém. Aleluia. Amém. Começou agora, dona Ilza. Começou agora. Começa agora. O culto começa depois que ele termina. Aí na nossa casa, na nossa família, exaltando o nome de Deus. Tá bom? Amém. Vamos ser multiplicadores.